santidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Jesus. Olá, bom dia, bom dia. Graça e paz do Senhor. Que privilégio, né? Estarmos juntos mais uma vez nesse domingo para celebrar ao Senhor por tudo o que Ele tem feito por nós. A Bíblia diz que grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Se nós estamos alegres, vamos cantar louvores ao nosso Deus. Há momentos que a gente está triste, há momentos que a gente está sentindo dor, né? Falar em dor, assim, muitas pessoas nessa hora nós queremos também aqui transmitir o nosso sentimento de dor, né? Pela perda dos seus entes queridos, não é? É um momento muito difícil para todas as pessoas. A gente tem notícias de muitas pessoas que partiram no decorrer desses dias da semana. Mas nós que estamos aqui, irmãos vivos, vamos celebrar o Senhor, né, e agradecer Ele por nós ainda termos a oportunidade de buscar a sua face, né? Enquanto nós estamos na terra, devemos aproveitar esses momentos, engrandecer o seu nome, né, fazer boas coisas, dizer para as pessoas que você ama, que elas são bênçãos na sua vida, né? Procurar aquelas pessoas que precisam ser cuidadas, ser salvas, abençoadas. Nós estamos num projeto hoje já de começar a falar sobre a lição Fazendo Discípulos. Então vamos fazer discípulos, seguidores de Cristo, pessoas do bem, pessoas que amam a Deus, pessoas que querem servir a Deus. Se você liga a televisão, você vê pessoas matando uma outra, você vê pessoas cometendo tragédias, crimes, violência todas as horas. Então vamos pregar o Evangelho, falar de Jesus, do amor, falar de vida, até porque Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Quero orar junto com você, né? Eu sei que essa oração ela vai te abençoar, vai te restaurar, vai trazer alívio, curas, enfim, o milagre de Deus vai chegar na sua vida. Oremos então. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa oportunidade de estarmos mais uma vez aqui juntos, celebrando, louvando e agradecendo o Teu nome nessa escola bíblica dominical da manhã que se inicia agora. Pedimos Tua bênção sobre todos, Pai, visita as famílias, Deus, aqueles que estão doentes, aflitos, ó Deus, enfermos, oprimidos, entristecidos. Senhor, receba agora do Senhor a bênção, Pai, aquela bênção que vem como um orvalho, como um refrigério, ó Deus, como uma fortaleza, quem sabe, espiritual para essa pessoa, essa família e para todos que estão esperando o milagre do Senhor. Visita os doentes dos hospitais, aqueles que estão na sarjeta, caídos, necessitados, todos sejam alcançados, abençoados. Abençoa a nossa igreja, os pastores da Demission, os diáconos, os líderes, os obreiros, todos, Pai, as famílias e todos aqueles que nos acompanham, sejam abençoados. No nome de Jesus, amém, amém e glória a Deus. Então vamos lá, queridos. Hoje temos o nosso culto à noite, celebração da ceia. Não perca logo mais em todos os lugares da Demission, tanto no Engenho Novo, Recreio, como Friburgo.
estaremos celebrando junto à ceia do Senhor. Vamos para a nossa escola bíblica, o assunto é maravilhoso, vai abençoar muito e muito a sua vida. Fica conosco, faça o link, compartilhe para outras pessoas e vai no chat e participe, porque Deus tem bênçãos para a sua vida. Vamos lá? Amém? Graça e paz do Senhor, Deus te abençoe. A paz do Senhor, pastor Ivan, pastora Márcia, você querido que está aqui neste momento, Deus quer ministrar aos nossos corações. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre o tema, o desafio de ser e fazer discípulos. Que o Senhor nos prepare, que o amado Espírito Santo nos corrobore com o seu poder para realmente sermos discípulos de Cristo e fazermos discípulos de Cristo. Amém, amados? Vamos lá, vamos falar. Essa lição se divide em duas partes. Essa é a primeira parte. Essa primeira parte eu queria pensar com vocês sobre o que é ser um discípulo. Discípulo é um aprendiz, é um aluno, é alguém que vai aprender com o outro, é alguém que vai entender a disciplina do outro. Então, ser discípulo é aprender a disciplina de outro. É estar junto em observação de forma que aprenda os princípios e os fundamentos daquele que está conduzindo o discípulo. Então, o discípulo ele é um aprendiz de princípios, de fundamentos, de regras. É importante pensarmos em dois prismas quando a gente fala em discipulado ou em discípulo. A primeira coisa é, Jesus disse que nós temos que ser discípulos. E a segunda coisa, que nós temos que fazer discípulos. Olha só o que a Bíblia diz aqui em Marcos, capítulo 1, versículo 17, já estou aberta aqui. Vamos ver isso? Olha só. Marcos, capítulo 1, verso 17, diz assim, Jesus lhes disse, vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Então Jesus nos chama para sermos pescadores. Trazendo para o nosso tema, Jesus nos chama para sermos discípulos dele, aprendizes dele, para aprendermos os fundamentos da vida de Cristo e trazermos para as nossas vidas. Mas ele nos chama também para fazer discípulos. Você quer ver isso? Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20, um texto conhecidíssimo, diz assim, olha, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Algumas traduções dizem assim, portanto, ide, fazei discípulos. Outras traduções dizem, indo, façam discípulos. Então, Jesus está dizendo para nós, disse lá em Marcos, olha, eu quero que vocês sejam pescadores de homens, eu quero que vocês saibam a arte de ser discípulo, quero que vocês sejam e quero que vocês façam. Então, nós, para fazermos, precisamos ser. Essa é um princípio bíblico. Primeiro nós somos, depois nós fazemos. Primeiro Deus faz em nós, para depois fazer através de nós. Entende isso? Primeiro Deus faz em nós, nos transforma em discípulos. Depois Deus faz através de nós, para que nós façamos discípulos. Entende isso? Há uma regra espiritual. E Paulo diz que nós precisamos imitar o nosso mestre, imitar ao Senhor. E ele chega a dizer, olha, sejam meus imitadores, porque eu imito Cristo. Então me imitem. Olha o que ele diz aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ver lá. Essa é uma rápida introdução, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Diz assim, olha, a palavra de Deus. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então ele está falando nada mais, nada menos do que, olha, vocês precisam ser discípulos. Como eu sou discípulo, vocês têm que ser também. Porque à medida que a gente se torna discípulo, então a gente está pronto para fazer discípulos. Você deseja isso? À medida que você está buscando a Deus, está se aproximando dele, você está sendo um discípulo e está sendo preparado para fazer discípulos como você é. Você está pronto? Você deseja que alguém seja como você?
seja abençoado como você é. Então nós temos que ser discípulos para podermos fazê-los. Então primeiro somos, depois fazemos. Primeiro Deus faz em nós, para depois fazer através de nós. E nessa aula hoje, essa primeira parte da aula, eu quero pensar com você sobre as evidências de ser discípulo. Vamos falar a primeira parte da aula, que é ser. E na semana que vem nós vamos falar sobre fazer discípulo. Mas sobre ser discípulo. Para eu ser discípulo, o que evidencia que de fato eu tenho sido um discípulo de Cristo? Como é que eu sei isso? Se o discípulo é um aprendiz, se o discípulo é alguém que vai aprender e absorver princípios e fundamentos do seu mestre, será que eu e você temos absorvido para as nossas vidas os princípios de Cristo, os fundamentos da vida de Cristo, para que de fato nós sejamos discípulos de Cristo? Então eu quero pensar com você sobre 3 evidências. É uma aula rápida, então olha, não sai daí não. Compartilhe esse link com alguém. Eu tenho certeza que Deus vai usar a sua poderosa palavra para abençoar pessoas. Amém? Então olha, 3 evidências. Vamos lá? Anota aí para você, se você deseja anotar, é bênção para a sua vida, para você meditar depois. 3 evidências de que somos discípulos de Cristo. A primeira evidência de um discípulo de Cristo, escute, o discípulo de Cristo segue a Cristo de perto. Vou dizer de novo. O discípulo de Cristo segue a Cristo de perto. Então, nós não seguimos a Jesus como uma multidão que vai atrás dele, ele está lá longe e nós estamos atrás dele. Não, não, não. O discípulo segue de perto. O discípulo tem uma experiência com Cristo e tem conhecimento de Cristo. Diga comigo, experiência, conhecimento. Marcas do discípulo. Quando nós seguimos a Jesus de perto, ele nos fará ter experiências e nos fará conhecê-lo. Vamos ver aqui o que a Bíblia diz em João, capítulo 8. João, capítulo 8, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus, olha, João 8, 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Terá uma experiência de vida com Cristo. Você tem essa experiência com Cristo. A luz da vida está em você. Porque se você segue ao Senhor de perto, a luz da vida está na sua vida. Aleluia! E a luz da vida é Jesus. A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. Então, queridos, quando nós seguimos ao Senhor de perto, então nós temos uma marca. Nós somos discípulos que estamos próximos. Somente os mais próximos podem ver Deus agindo de forma poderosa. Os que estão muito longe não percebem, mas os que estão perto percebem a ação de Deus de uma forma muito mais real. A experiência é muito mais verdadeira. Entende isso? Importante estar perto do Senhor, perto do Mestre. Olha o que a Bíblia diz, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Conhecidíssimo esse texto, mas é uma verdade profundíssima. 2 Coríntios 5,17 diz assim, olha, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Experiência. Então, quando eu e você colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus e decidimos segui-lo de perto, significa que nós teremos a experiência poderosa do novo nascimento e nós vamos conhecer ao Senhor. Que a luz da vida estará em nós, os nossos olhos serão abertos e nós veremos Deus atuando em nós e através de nós. Eu posso ouvir aleluia? Aleluia! Precisamos segui-lo de perto. Olha o que o salmista falou aqui, olha, em Salmos 63, versículo 8. Vamos ver lá. Salmos 63, versículo 8. Então é um desafio. É buscar ao Senhor para ser o discípulo que Ele deseja que eu e você sejamos. 63, o Salmo, versículo 8, diz assim, a minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Escuta aí, quando nós buscamos a Deus, quando nós o seguimos de perto, nós provamos o sustento da destra poderosa do nosso Deus. Você pode dizer aleluia, Deus nos sustenta. E por mais que o diabo tente dizer que não, ele não nos sustenta, é mentira. Porque a verdade é que Deus sustenta a tua vida, a minha vida, para que nós estejamos firmes na presença do Senhor. Você crê nisso? Sustento. Quando você segue Jesus de perto, você prova o sustento dele. Ele está com você.
Escute, Deus está conosco. Deus nos dá experiências com Ele, de conhecê-lo, nas dificuldades. Porque quando nós não temos desafios, nós não crescemos. Mas quando nós temos desafios, dificuldades, contrariedades, é aí então que você que segue Jesus de perto vai ter oportunidade de conhecer, de ter uma experiência com Ele e de provar a destra fiel dele te sustentando. Aleluia! Glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó, em João, capítulo 8. Vamos lá. João 8, 31 e 32. A Bíblia diz assim, ó: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus está mostrando que quando você permanece de perto, quando você permanece nele, permanece na palavra dele, você é um discípulo que o segue de perto. E a marca, a evidência de um discípulo é que ele está perto. Aleluia! Lembra quando Jesus multiplicou os peixes e os pães? Havia uma grande multidão naquele lugar. Pessoas que estavam lá longe e outras que estavam mais perto. Mas as que estavam ao lado de Cristo, muito próximos dele, eram os discípulos. E Jesus falou: dá-lhes de comer. E ali eles tiveram a oportunidade de ter uma experiência e de ver o Cristo fazendo a multiplicação dos pães. E o discípulo cresce quando vê o mestre em ação. Aleluia! E eles cresceram. Então, seguir de perto é conhecer pelo nome. Seguir de perto é se identificar com o mestre. Seguir de perto é conviver com o mestre. É estar convivendo na presença de Deus. Como anda a sua vida com Deus? Você tem vivido perto de Deus. Você está seguindo perto ao Senhor Jesus. Então você é um discípulo de Cristo. Ah, pastora, não estou meio longe. Então você tem que voltar correndo para segui-lo de perto, para que você tenha as experiências que ele quer dar para você, como um discípulo que o segue de perto. Você está pronto? Aleluia! Vamos ver a segunda evidência de um discípulo? Vamos lá? Aleluia! Segunda evidência. Uma evidência de que você é um discípulo de Cristo. Quer escutar isso? O discípulo de Cristo recebe um coração parecido com o do Mestre. Quando eu e você somos discípulos do Senhor e o seguimos de perto, nós recebemos um coração parecido com o coração do Mestre. Vamos ver isso, irmãos? Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. João, capítulo 13. Olhe isso aqui, escute isso. João, capítulo 13, versículo 35. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. João 13, 35. Diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Uma marca do discípulo do Senhor Jesus é que você recebe o amor dentro de você. E a sua resposta a qualquer que seja a pergunta, ela vai cheia de amor. Você tem uma atitude de amor, porque a Bíblia diz que o discípulo se evidencia pelo amor. Nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, o amor traz a evidência de que nós somos discípulos de Cristo. Olha só uma outra coisa. Dentro desse coração parecido com o do Senhor, que é um coração cheio de amor, é um coração que ama, é um coração que ao invés de julgar, ama. Veja, não é um coração que concorda com o erro, mas é um coração que ama. Olha outra coisa que a Bíblia diz aqui, ó, Romanos, capítulo 12. Vamos lá ver. Quer ser discípulo do Senhor, querido? Uma marca na sua vida é ser parecido com Jesus, é ser parecido com o Mestre. Romanos 12, versículos 20 e 21. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Romanos 12, versos 20 e 21. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, faz o quê, irmãos? Deixa ele morrer. É isso que está aí na sua Bíblia? Talvez você não está vendo aí na tua Bíblia agora, mas eu vou dizer, não é isso que está aqui não. Sabe o que está aqui? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Discípulo, ei discípulo, você é discípulo de Jesus, você tem um coração parecido com ele, vença o mal com o bem. Você não vai retrucar o mal com o mal, mas quando alguém te fizer mal, você vai trazer o bem, e é o bem que vence o mal. Porque não, eu já falei aqui nessa escola bíblica, não há maior poder
do que quando você libera amor sobre uma porção de ódio. Ali está uma situação de ódio, de contenda, de tudo que não presta. E você, como discípulo do Senhor, que tem um coração parecido com o Mestre, você chega, libera amor e você vence o mal com o bem. Aleluia! Então, se o inimigo tiver fome, eu não vou querer que ele morra de fome, mas eu vou dar de comer, eu vou dar de beber. Sabe por quê, irmãos? A justiça não é nossa. A nossa justiça, ela é muito pequena. Ela chega a ser injusta. Mas quando nós agimos segundo o coração do Mestre, então nós vamos agir de acordo com a vontade do justo juiz, que quer que você abençoe, que quer que você aprenda que maior do que o mal é o bem. Aleluia! Ele nos ensina isso. Irmãos, ele nos ensina. Por mais que você veja, às vezes, porque o fulano fez mal, o fulano fez isso, olha lá, e está lá bem da vida. Faça o bem. Não se deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Amém? Aleluia! Porque no final a recompensa virá. Você será discípulo de Cristo, parecido com o Senhor, e você verá a recompensa de Deus na sua vida. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó, Romanos 12, versículo 14. Diz assim, ó, abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Isso é muito sério. Só o discípulo de Cristo que recebe um coração parecido com ele é capaz de abençoar. Quando Jesus estava naquela cruz, a Bíblia diz que os homens pegaram a capa dele, jogaram sobre a capa dele para poder disputar quem ia ficar com a capa dele. Ele teve sede, deram vinagre para ele, enfiaram uma lança do lado dele, deixaram ele padecer todas as dores ali naquela cruz. E quando ele abriu a boca para uma das palavras que ele disse, foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele não amaldiçoou, ele abençoou. Quando ele libera perdão, quando ele pede ao Pai para perdoar, ele está abençoando aqueles que estavam o ofendendo, o maldizendo. Está preparado, querido? Discípulo de Cristo tem na sua boca e no seu coração uma palavra de bênção. Você está pronto? Só somos discípulos quando o nosso coração começa a se parecer com o coração do Mestre. Então alguém foi lá e pisou no seu pé, ao invés de você dar um outro pisão, você diz: Deus te abençoe, em nome de Jesus. Alguém falou mal de você, ao invés de você falar mal também, ou de você ir lá tirar satisfações, ao contrário, você ora e diz: Deus, muda essa pessoa, liberta, abre os olhos dela, Senhor, para que ela veja que ela está errada. Tem misericórdia dela. E então você vence o mal com o bem. E aí você é um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Eu posso ouvir aleluia? Aleluia! Nós só seremos discípulos se nos parecermos com o Mestre. Aquele que não se parece com o Mestre é um seguidor. É aquele que o segue por causa dos seus grandes feitos, dos seus milagres. Mas o discípulo está muito interessado, não em ficar no lugar do Mestre, mas em se parecer com ele. Em agir como ele agiria. E o que prova que eu e você somos discípulos é que nós vamos agir como Jesus agiria. Entende isso? O grande desafio de ser discípulo está na hora da decisão. Senhor, o que o Senhor faria se estivesse no meu lugar? Você já pensou nisso? Quantas vezes nós temos coisas para fazer, palavras para liberar, atitudes a tomar, e nós saímos fazendo sem nos dar conta que nós precisamos ser parecidos com Cristo. E nós precisamos que as nossas atitudes espelhem Cristo. Porque nós vamos ver semana que vem que para eu fazer, eu preciso ser. Para eu fazer seguidores de Cristo, eu preciso ser seguidor de Cristo. E não só um seguidor, mas um discípulo, um aprendiz, alguém que é impactado e transformado pelo Senhor Jesus. Então eu preciso segui-lo de perto, eu preciso receber um coração parecido com o Mestre. Olha o que a Bíblia diz aqui, olha, em Colossenses, vamos lá. Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Colossenses, capítulo 3, verso 12. Olha o que a Bíblia diz aqui, queridos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. O que me chama a atenção aqui é que a Bíblia está dizendo que eu preciso me revestir de entranhas de misericórdia. Ou seja, as minhas atitudes de amor, de perdão e de misericórdia, elas vêm de dentro de mim. Elas não são um teatro que eu faço
porque agora eu estou na igreja, então eu tenho que parecer que eu sou muito bonzinho. Não! Mas Cristo transformou você, mudou o seu coração e você é um discípulo do Senhor. Então você deseja vencer o mal com o bem. Você libera amor nas suas palavras e você tem as suas entranhas cheias da misericórdia do Senhor. À medida que você se aproxima de Cristo, o teu coração vai ficando mais parecido com o coração do teu mestre. Você crê nisso? Se você anda muito com alguém, você acaba se parecendo com essa pessoa. É ou não é? Às vezes você tem tão proximidade de alguém que as pessoas falam assim, nossa, vocês são tão parecidos. Nossa, a voz de vocês é parecida. Por quê? Porque anda muito junto, né? Então, amigo, mesma coisa com Jesus. Se eu e você o seguimos de perto, mantemos uma vida de busca na presença de Deus, de oração, de meditação na palavra, de obediência ao Senhor. Se nós estamos seguindo ao Senhor de perto, queridos, a consequência é que o teu coração vai sendo transformado para o coração de Cristo. Você crê nisso? Aleluia! Deus quer fazer isso em nós. Basta que nós precisamos nos dispor para que Cristo possa trabalhar dentro de nós a arte de ser discípulo, o desafio de ser discípulo. Aleluia! Sabe, quando a Bíblia diz aqui que eu preciso me revestir de entranhas de misericórdia, a palavra revestir, sabe o que significa? Vestir qualidades do outro. Quando eu me revisto de misericórdia, eu estou pegando a misericórdia do Mestre e me vestindo aqui, ó, por cima da minha mesma, porque a minha misericórdia é falha, infinita, a gente tem pouca misericórdia. Mas quando a gente recebe o revestimento de Cristo, amém? Quando o nosso coração vai se parecendo com o de Cristo, então nós somos vestidos, revestidos da mesma qualidade que Cristo tem, misericórdia. E o versículo diz, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Por isso que o apóstolo diz assim, olha, tendo o mesmo sentimento de Cristo. Ou seja, é possível ter o mesmo sentimento quando você segue Jesus de perto. O teu coração vai ficando parecido, os teus sentimentos vão ficando parecidos. Então, ao invés de julgar, quando alguém te falar alguma coisa, a tua primeira reação não é julgar, é dizer assim, calma, vamos orar sobre isso. Coração parecido com Cristo. Lembra quando aquela mulher adúltera foi pega em adultério, levaram ela, jogaram ela no chão, lá na areia, e falaram, aí ó, estava adulterando. E a lei manda apedrejar, vamos fazer? Todo mundo pegou as pedras. Só precisava um comando de Cristo ali. E aquela mulher ia morrer apedrejada. Mas ao invés disso, o coração do Mestre, e nós somos discípulos, precisamos aprender com o Mestre. O que Jesus falou? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Alguém atirou alguma pedra, irmãos? Sabe por quê? O coração do Mestre é um coração cheio de amor e misericórdia. Veja, Jesus não concordou com o que ela fez, mas Jesus a perdoou, liberou amor, transformou aquela mulher e disse para ela, vai e não peques mais. Entende isso? Você está preparado para ter a resposta de Cristo logo de imediato, quando você disser, quando você fizer, que o teu coração se pareça com o do Mestre. Que Deus nos ajude a nos parecermos com o coração do Mestre, amém? Abençoe, vença o mal com o bem, sabe? Deus espera de nós essa proximidade. Sabe como você se aproxima de Deus? Através da oração, através da palavra, através da obediência. Quanto mais você fecha com Deus, mais próximo de Deus você está, mais parecido com Cristo você vai ficar. Aleluia! Que o Espírito Santo nos fortaleça para que possamos andar junto com Cristo e termos um coração parecido com Ele. Você está pronto? Vamos ver a terceira evidência. Então nós vimos a primeira evidência de um discípulo. O discípulo segue a Jesus de perto. Segunda evidência, o discípulo recebe um coração parecido com o do Mestre. Vamos ver a terceira coisa? Vamos lá. Terceira coisa. A nossa aula hoje é mais curtinha, mas nós já vimos hoje duas evidências importantes do discípulo de Jesus. Vamos ver a terceira coisa? Sabe qual é a terceira evidência? O discípulo tem atitudes de obediência a Cristo. Vamos falar junto? O discípulo tem atitudes de obediência a Cristo. Já viu um aprendiz dizer que não vai fazer? O mestre manda ele fazer, não vou fazer não tô afim não. Isso é discípulo? Isso não é aprendiz, né?
O discípulo obedece. Obediência, sabe? Esse é um segredo do mundo espiritual. Quando você obedece ao Senhor, vitórias são liberadas sobre a sua vida e você fica mais parecido com Cristo à medida que você obedece a Ele. Olha o que a Bíblia diz aqui em Lucas, capítulo 9, versículo 23. A Bíblia diz assim, olha, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, cada dia, e siga-me. Meu Deus, esse versículo aqui é um dos versículos mais difíceis da Bíblia. A Bíblia diz, olha, se você quer ser discípulo de Jesus, você quer ser, você pode dizer amém aí pra mim no chat? Quem quer ser discípulo de Jesus? Bota aí no chat, deixa eu ver. Isso, você quer ser amém, glória a Deus. Quer ser discípulo de Jesus, não quer? Pois é. Então tem duas coisinhas aqui, ó, que nós precisamos fazer que Jesus está falando aqui. Irmãos, isso é obediência. Ele fala duas coisas nesse versículo. Ele fala, ó, você quer ser meu discípulo? Então você tem que fazer duas coisas. Primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz todo dia e me siga. A cada dia. Negue-se a si mesmo. Tá preparado? Você quer um negócio, mas você sabe que Cristo não quer aquilo. Jesus não quer que você faça aquilo. Deus não está naquilo. Então você, porque você é discípulo, você diz, está bem, Senhor. Então eu vou fazer o que o Senhor quer e não o que eu quero. Isso é negar-se. É quando você tem razão, mas Deus fala, não fala nada agora. Espera, abençoa. Você quase explodindo ali de vontade de dar uma sentença de morte, né? Mas o Senhor falou com você, você é discípulo. E então você nega a sua vontade e você relaxa e diz, tá bom, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa. Você tá pronto? Negue-se a si mesmo. Isso é dificílimo, mas o Espírito Santo habita em nós. E é Ele que nos capacita a nos negar a nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. Você tá pronto nisso? Aleluia! É isso que Deus espera de nós. Irmãos, evangelho não é você ficar dizendo aleluia e glória a Deus, não. Isso é bom, é ótimo. E eu falo muito aleluia e glória a Deus. Você está acompanhando aquelas aulas, você vê isso, né? Mas evangelho é muito mais do que isso. Evangelho é obediência. Evangelho é você negar a sua vontade carnal para fazer a vontade de Deus. E então você é um discípulo de Cristo. Aleluia. Deus deseja que nós aprendamos isso. E a outra parte que ele fala assim, ó, você tem que negar você mesmo, quer dizer, obedecer. E você tem que tomar a sua cruz cada dia e me seguir. Sabe o que é isso? Suportar as afrontas. Tomar a cruz é suportar afrontas, suportar gente rindo, suportar pessoas que não acreditam em você e que querem fazer com que você não acredite em você mesmo. Há pessoas que, além de não acreditar em nós, ainda lançam setas na nossa mente, palavras de derrota, para que a gente não acredite na gente mesmo. Mas escute isso, meu querido. A Bíblia está dizendo que eu tenho que tomar essa cruz, ou seja, suporta isso aí. E você vai ser discípulo. À medida que você vai suportando essas coisas e vai obedecendo a Deus, negando a sua vontade, então você é um discípulo que será aprovado e você estará pronto para fazer discípulos, que é o que a gente vai ver domingo que vem. Hoje a gente está vendo ser, mas sabe, há um upgrade. Quando você está pronto no ser, então ele põe você para fazer discípulos. Entende isso? Escute aí. Negar-se a si mesmo é preferir a vontade de Deus. Vamos dizer junto? Negar-se a si mesmo é preferir a vontade de Deus. E talvez você está me ouvindo aqui falar, esquece. Muito difícil, Maria. Não dá para eu fazer isso, não. Quero dizer para você que você se engana. Você pode sim, porque o Espírito Santo habita em você. Ele é o teu ajudador. Ele é o paracleto. Ele te ajuda. Ele te fortalece. E ele te faz possível que você seja um discípulo de Cristo, de acordo com a vontade de Deus. Você crê nisso? O Espírito Santo habita em você. Escute, você não está só. Por mais que você pense que esteja, não está. O Senhor está contigo, através do Espírito Santo, te fortalecendo para que você seja um discípulo que nega a sua própria vontade para fazer a vontade do teu Salvador. Aleluia! É isso que Deus deseja de nós. Olha o que a Bíblia diz aqui, olha, Mateus, o discípulo, ele obedece. Está pronto para obedecer? Está pronto. Mateus capítulo 5, vamos lá. Capítulo 5, versículos 14 a 16. Diz assim, ó. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador.
e dá luz a todos os que estão na casa. 16. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quer ser discípulo que glorifica o Pai que está no céu? Pois é, tem que ter fruto. Boas obras aqui é bons resultados. Fruto é você liberar perdão e todo mundo está vendo. Todo mundo achava que você ia se perder, mas você se levanta e você abençoa e Deus te honra. Já está preparado para fazer isso? Você é discípulo de Cristo. Atitude de obediência. Por causa da atitude de obediência, a Bíblia diz que as pessoas lá fora vão ver a tua atitude e vão glorificar a Deus. Você está pronto. Porque Deus nos dá condição para obedecermos, para sermos discípulos do Senhor Jesus. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Lucas, capítulo 14, é um texto parecido com o que a gente leu ainda há pouco, mas vamos ler lá de novo. Lucas 14, versículos 26 e 27. Bem parecido. Diz assim, ó: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. É a mesma coisa. Ou seja, mesmo que as pessoas mais chegadas a você não entendam você por causa da tua atitude de obediência, porque você é muito bobo, você já devia ter dado um basta nessa situação, você é bobo demais, e você diz, não, eu estou obedecendo ao Senhor. A Bíblia diz, quando você faz isso, quando você recebe essa afronta e não devolve o mal, mas você abençoa, você está pronto para ser um discípulo do Senhor. Você está com o coração segundo o coração de Deus. Você está seguindo de perto, você está o obedecendo. Então agora o Senhor vai fazer através de você, porque em você Ele já fez. Aleluia, você está pronto para isso. Como eu disse aqui no início, Deus começa a fazer em nós. Então Ele fará através de nós. Mas primeiro, não dá para pular etapas. Sabe, a vida espiritual não dá para pular de fase. Não é um jogo que você diz assim, isso aqui tá muito fácil, vou pular para fase 2. Na vida espiritual não dá. Você tem que começar sendo para depois ir para o estágio de fazer. Entende isso? Então você quer fazer discípulos, você quer ganhar vidas pelo teu testemunho, então você precisa ser discípulo. E à medida que você é discípulo, Ele vai te preparando para que você faça os discípulos que Ele vai colocar na sua vida, pessoas que Ele vai colocar diante de você, para que você seja exemplo para elas e elas possam ver a luz de Cristo na sua vida e na minha vida. Aleluia! Você está pronto para isso. Glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó, João. Esse versículo é lindo. João, capítulo 15, versículo 8. Eu estou quase acabando. Mais uns minutinhos eu já vou fechar, tá bom? Olha, João, capítulo 15, versículo 8. Diz a Bíblia assim, ó: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Sabe, quero pensar com você sobre esse texto aqui. Esse texto não está falando de performance. Poxa, aquela pessoa é poderosa, aquela pessoa é muito competente, porque ela trouxe muitos resultados. A Bíblia não está falando disso. Não é isso que Jesus está falando. Aqui não tem nada a ver com performance, com conquista, com feitos, com façanhas, com conseguir. Aqui está falando de você produzir resultados de obediência na sua vida. Jesus está falando aqui, ó, quando vocês produzem fruto, ou seja, quando vocês me obedecem, então vocês serão meus discípulos. A obediência traz você para junto do Senhor e você aprende, e você é um discípulo que está pronto, não para assumir o lugar do mestre, porque é insubstituível o mestre, aleluia, mas para ser alguém que vai ajudar o mestre a proclamar o Evangelho, a divulgar o amor de Deus por causa da sua vida. Você sendo discípulo, você está pronto para fazer discípulos. Jesus deseja isso para nós. Jesus investiu durante 3 anos naqueles 12 homens. Um se perdeu, mas 11 homens foram preparados por Cristo para reproduzirem o que aprenderam do Senhor, para terem atitudes que viram o Senhor fazendo. Por quê? Porque conviveram juntos, porque seguiram a Jesus de perto. Então eles receberam um coração parecido com o Mestre. Eles tiveram oportunidades. Deus nos colocou em situações que eles tiveram que escolher a obediência. Então eles estavam prontos. Jesus ascende ao céu e eles começam a trabalhar. E a igreja se multiplica para a glória de Deus. Entende isso?
Nós precisamos estar perto de Cristo. Sabe como você fica perto de Cristo? Como eu já falei aqui, através da sua vida de oração, da sua vida de meditação na palavra. À medida que você vai crescendo, você vai se tornando mais parecido com Cristo. Você vai tendo atitude de obediência. E isso agrada a Deus. E é o Senhor quem vai trazer você de discípulo a fazedor de discípulos. Que Deus nos leve a esse nível. Domingo que vem, nós vamos falar sobre o que é fazer discípulos. Afinal, o que é fazer discípulos? E juntos nós vamos pensar um pouco sobre isso. E eu tenho certeza que assim como Deus já ministrou o nosso coração hoje, sobre a necessidade de estarmos juntos com Ele, perto dEle, assim Ele vai ministrar no próximo domingo também aos nossos corações. Amém, queridos? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos faça preparados. Olha o que a Bíblia diz aqui para encerrar em Lucas, capítulo 6. Olha só o que a Bíblia diz aqui, ó. Lucas, capítulo 6, versículo 40. Diz assim a Bíblia, ó, Lucas 6, 40. Diz, o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. Sabe que essa palavra perfeito, já expliquei aqui nessa escola, perfeito aqui não é que não erra, perfeito aqui é completo. Passou pelos estágios, primeira e segunda fase, está completo. Então, por estar completo, a Bíblia diz, então vai ser parecido com o seu mestre. Aprendeu, andou perto, se manteve em oração, se manteve buscando ao Senhor, obediência. Na obediência a Deus, então ele está pronto. Ele não será, não vai tomar o lugar, ele não vai ser maior, mas ele vai ser um discípulo que o mestre vai poder usar para a glória do seu próprio nome. Amém, amados? Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite, que o Senhor revista você da graça, do poder de Deus, para juntos vencermos o desafio de sermos discípulos do nosso amado, poderoso e único Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe muitíssimo, em nome de Jesus. Amém. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante